Quem foi Levi Strauss? Em 14 de março de 1853, Levi Strauss desceu de um navio a vapor e chegou a um cais em São Francisco. Naquela época, a maior parte da Califórnia ainda era selvagem e indomável. Mas São Francisco estava crescendo rapidamente. Levi foi um dos 34 mil imigrantes que chegaram de navio naquele ano. A cidade estava movimentada. Teatros, salões e lojas de suprimentos se alinhavam nas passarelas que levavam à orla. O ar cheirava a peixe salgado e a peixe do mar. Sons de buzinas de navios ecoavam pelas ruas, enquanto as pessoas se aglomeravam nas docas para comprar de tudo, de comida a madeira e aço. Vou fazer as compras lá no quintal. Levi tinha vendido roupas e material de costura com os irmãos na J. Strauss e irmão. Mas agora, ele colocou sua visão mais longe, mais ampla. Ele estava vindo para a Califórnia para expandir seus negócios. Quando ele chegou, Levi olhou outro empresário como os outros empresários. Ele tinha 5 pés e 6 polegadas de altura, tinha cabelos escuros e uma grande barba. Ele usava calça preta, colete preto, paletó e gravata borboleta do estilo que a maioria dos empresários usava na época. Levi se misturou à multidão. Por que tantas pessoas estavam indo para São Francisco? O ouro foi descoberto na Califórnia em 1840. As pessoas estavam correndo para tentar fazer fortuna. Levi, porém, não era um dos caçadores de ouro. Em vez disso, Levi sabia que os garimpeiros precisavam de roupas resistentes, especialmente calças, para usar enquanto trabalhavam nos leitos poeirentos dos rios. Levi planejava vendê-los calças robustas e duráveis, mas ele não sabia o quanto elas seriam procuradas. Os jeans leves se tornaram muito populares entre os mineiros, mas hoje quase todo mundo os usa. Mais de 1 bilhão de pares de jeans são vendidos em todo o mundo todos os anos. Eles ainda são feitos em um estilo semelhante, com o mesmo material de brim usado há tanto tempo. As calças que Levi Strauss fez para homens que trabalham ainda são as favoritas da moda hoje. Capítulo 1. Vida na Baviera. Levi Strauss nasceu, Loeb Strauss, em 26 de fevereiro de 1829, em Butenheim, Baviera. Seus pais eram Hirsch e Rebecca Strauss. Loeb era o caçula de 7 filhos. 5 deles eram do primeiro casamento de seu pai. Hirsch era um vendedor árduo de porta em porta, que vendia suprimentos de costura, como tecido, linha e botões. Rebecca ficava em casa cuidando das crianças. A família Strauss morava em um espaço exíguo no primeiro andar de uma casa que tinha apenas uma grande sala, cozinha e um quarto. A família Strauss era unida e amorosa. As crianças foram ensinadas a ajudar e cuidar umas das outras. A família era judia. A infância de Loeb foi repleta de frequentar a escola hebraica, uma escola para crianças judias, ajudar a mãe nas tarefas domésticas e brincar com os irmãos e primos, que também moravam na mesma cidade. Baviera. A Baviera é um dos 16 estados da Alemanha. Tem uma população de mais de 12 milhões e está localizada na parte sudeste do país. Em 1800, a Baviera era um reino da Confederação Germânica Confiante, como a Alemanha era chamada na época. Quando Loeb nasceu, era governado pelo rei Ludwig I e cerca de 4 milhões de pessoas viviam lá. A capital da Baviera é Munique. É a terceira maior cidade da Alemanha. Em setembro ou outubro, Munique recebe uma feira gigante chamada Oktoberfest, que dura de 16 a 18 dias. As pessoas vêm de todo o mundo para beber e comer, passear em parques de diversões, jogar e ouvir música. A cidade tem sediado um festival como este quase todo outono desde 1810, a maioria das pessoas na Baviera era católica romana, mas os trechos eram judeus. Muitas pessoas ali odiavam a família dos Lobos e outros judeus apenas por causa de sua religião. As regras do governo tornaram a vida ainda pior para a família mais baixa e todos os judeus vivem lá. Eles foram informados de onde deveriam morar e onde poderiam trabalhar. Os judeus não tinham permissão para votar e tinham que pagar mais impostos ao governo do que os cidadãos não-judeus. Não importa quanto dinheiro os cavalos ganhassem, o governo pegava muito. Em 1840, quando Lou tinha 11 anos, seu irmão mais velho, Jonathan, mudou-se para a cidade de Nova York.
Outro irmão mais velho, Lippmann fazendo Ollie que está se movendo sozinho pausa, seguido em 1841. De toda a Europa estamos vindo para o norte para Nova York neste momento. A cidade fervilhava de novos empregos e oportunidades. Nova York oferecia muitas maneiras diferentes para as pessoas ganharem a vida. Em 1824, o canal Erie era uma hidrovia de 363 milhas que ligava o rio Hudson ao lago Erie. Isso tornou muito mais fácil levar mercadorias para as pessoas que vivem no meio-oeste dos Estados Unidos. Isso significava que os fabricantes de Nova York podem fazer coisas como roupas e móveis e enviá-los para o meio do país. Como resultado, os novos negócios de Nova York surgiam todos os dias. E os irmãos Strauss também queriam abrir um negócio. Logo depois que Lippmann se juntou a Jonathan nos Estados Unidos, eles abriram uma pequena loja na cidade de Nova York chamada J. Strauss & Brother. Vendiam material de costura, mas, ao contrário do pai, não precisavam viajar. Eles tinham uma loja e os clientes vinham até eles. Na verdade, os irmãos Strauss se autodenominam princesas da loja. Eles se sentiam ricos e reais em comparação com o trabalho do caixeiro viajante. Lowell viu como o trabalho era difícil para seu pai, especialmente carregando suas coisas que chegavam a pesar 70 libras em uma bolsa em sua bolsa. O trabalho deixou seu pai fraco como. Em 1846, quando tinha 17 anos, Aki morreu de tuberculose. Uma doença que afeta os pulmões. A família Strauss lutou para ganhar dinheiro suficiente quando Harris estava vivo. Agora, eles lutaram ainda mais. Love was worried about his family, and especially about his mother. He felt like no matter how hard they work, they could never make ends meet. He wanted to work hard like his father. But Loeb also wanted to work hard in a place where his efforts would be rewarded. At this time, America fever was spreading to go to the GV population in the Gabria. Everybody wanted to go to America. They thought they had a much better chance to make money in America than they ever could in Beverly. They wanted a better life. Thousands of barbarian GV people had already fled their country. The Strauss family decided it was time to move to America, too. At this time, mother had to ask permission from the government to leave. She could not leave without asking them first. In a letter to the government column Rebecca wrote my sons who are located in America have landed on their feet. 4. According to their letters, they are successfully engaged in business. I have therefore decided to immigrate with my remaining children to seek my go and that other part of the world. It took more than a year, but this family was finally granted permission to leave everyone. They were coming to America to make better lives for themselves. Capítulo 2 Vindo para a América. Olá, sua mãe e duas de suas irmãs, Leg Gala e Mayela, embarcaram para a América no inverno de 48. Lob tinha 19 anos. A viagem durou várias semanas. Eles viajaram nos conveses inferiores do navio. Esse era o único tipo de ingresso que os pobres podiam pagar. Mas isso tornou a viagem muito difícil. As ondas do mar pareciam fortes, especialmente nos conveses inferiores. Muitas pessoas sofreram enjoo. Não havia comida suficiente para comer nem água para beber. As pessoas nesses conveses inferiores, chamados de terceira classe, nunca tomavam banho durante a viagem. No final da viagem, todo o navio cheirava a sujeira e comida podre. Algumas pessoas morreram de doenças durante a viagem. Depois de muitas semanas, o navio chegou à cidade de Nova York. Os passageiros desembarcaram no lado leste de Manhattan. As docas eram barulhentas, lotadas e movimentadas. Chegavam navios de todo o mundo com imigrantes e mercadorias como tecidos, madeira e carvão. As pessoas compravam e vendiam roupas, móveis e até instrumentos musicais dia e noite nas docas. Não muito longe das docas, novos edifícios estavam sendo construídos. Havia mercados cheios de carne e queijos, e lojas novas como a que os irmãos Lopes abriram para vender tecidos. A família Strauss estava cansada da difícil jornada, mas sentiu-se sortuda por ter chegado ao seu novo lar.
A família foi morar com Jonathan Lippman, dividindo seu pequeno apartamento em Nova York, chamado Cortiço. Love foi trabalhar com seus irmãos na loja da família no mesmo bairro de seu apartamento no Lower East Side. Os três irmãos trabalhavam longas horas comprando e vendendo armarinhos, itens como casacos, calças, chapéus, botões, linhas e tecidos para fazer roupas. Loeb agora era conhecido por seu nome hebraico, Levi. Levi soava mais americano e era mais fácil de pronunciar para quem não falava alemão e vinha fazer compras na loja. Os irmãos e irmãs de Levi também mudaram de nome. Jonathan agora se chamava Jonas, e Lippman se chamava Louis. Voegela agora era Fanny, e Mayla ficou conhecida como Mary. A vida em Nova York era melhor para Levi do que na Baviera. A família estava reunida. Cortiço. Durante todo o século XIX, os imigrantes migraram para a cidade de Nova York. Eles estavam procurando uma vida melhor do que em seus próprios países. Tantas pessoas vieram, de fato, que não havia lugares suficientes para eles morarem quando chegassem. Para resolver esse problema, muitos prédios baixos de 4 andares no Lower East Side da cidade foram transformados em apartamentos de 6 a 8, chamados cortiços. Muitas famílias que viviam em cortiços enfrentavam péssimas condições de vida. Esses apartamentos apertados geralmente eram feitos de materiais baratos e tinham pouco ou nenhum encanamento interno. E por causa da má ventilação, os cortiços também tinham má qualidade do ar. Isso resultou em desastres como incêndios e deixou as pessoas em risco de contrair muitas doenças que se espalham rapidamente. Em 1900, 70% de toda a população de Nova York, mais de 2 milhões de pessoas, vivia em cortiços. Leis foram finalmente aprovadas para tornar os cortiços lugares mais seguros para se viver. Eles tinham o suficiente para comer. O bairro deles se chamava Kleine Deutschland, Pequena Alemanha, porque muitos imigrantes alemães se estabeleceram lá. Ao contrário da Alemanha, no entanto, o governo dos Estados Unidos não disse aos judeus, ou a outros grupos de imigrantes, onde eles poderiam morar. Eles estavam livres. Chapter 3. Califórnia, Rir e Come. On January 31, 1853, Levi who was now almost 24 years old, became an American citizen. He had been in the country for almost 6 years. Now that he was a citizen, Levi was ready to explore the West. Gold had recently been discovered in California, and many people began to travel there with the hope of finding their own fortunes. The California Gold Rush, 1848–1855. The California Gold Rush began on January 24, 1848. Carpenter James Marshall discovered gold in the American River, 100 miles inland from the city of San Francisco. Newspapers across the country ran stories about the discovery. Before the gold was found, only about 1,000 settlers lived in the area. By the end of 1849, more than 100,000 settlers lived there. The people who came, mostly men, traveled thousands of miles to get to California. Their trips were difficult and dangerous. Once they arrived, many lived in tents along the river, digging for gold with a pick and a shovel. It was estimated that more than 750,000 pounds of gold, worth $2 billion, this found during the gold rush. But there were a lot of people that were looking for this treasure. Some miners made as much as $100 a day, the average was $20 a day. Often, they would find nothing at all, which meant they didn't make any money. Gold digging was hard work, the hours were long, and the cost of living, clothes, food, and shelter, was high. The people who made the most money during the gold rush were the business who sold supplies, food, and clothes to the miners, not the miners themselves. Levi também queria ir para a Califórnia, mas não era para cavar ouro. Levi e seus irmãos sabiam que os mineiros precisavam de roupas resistentes para viver e trabalhar ali. Os irmãos Strauss viram uma oportunidade. Já havia muitas lojas de tecidos em Nova York, mas em São Francisco haveria um dos poucos. Em fevereiro de 1853, Levi decidiu trocar Nova York pela Califórnia. Ele era jovem e solteiro.
Isso tornou mais fácil para ele sair por conta própria. Você tinha algumas opções de viagem diferentes, mas nenhuma delas era fácil. No final, Levi optou por não viajar por terra. Ele pegaria um navio, mas com um atalho. Tudo bem, Levi embarcou em um navio a vapor dos Correios dos Estados Unidos em direção ao sul, para o país do Panamá, na América Central. Esta viagem durou apenas cerca de 10 dias. Levi então cruzou uma estreita faixa de terra chamada Istmo do Panamá, que tem apenas cerca de 80 quilômetros de largura, para chegar ao Oceano Pacífico. Para cruzar o país, Levi pegou a ferrovia do Panamá, depois uma canoa subiu o rio Chagres. Ele então alugou uma mula para os 20 quilômetros finais da viagem até a cidade do Panamá. Lá, ele embarcou em um navio a vapor para São Francisco. Levi navegou para a Baía de São Francisco em 14 de março de 1853. A viagem inteira levou pouco mais de um mês. São Francisco é uma cidade localizada a meio caminho da costa da Califórnia. De lá, são cerca de 100 milhas para o interior até o rio American, onde o primeiro ouro foi encontrado. Graças à corrida do ouro, mais de 100.100 pessoas não nativas viviam lá na época da chegada de Levi. A cidade fervilhava de atividade, especialmente ao longo das docas. O cheiro de água salgada da baía pairava no ar. Multidões de pessoas carregavam e descarregavam cargas de navios. Outros pegavam suas correspondências ou cumprimentavam os passageiros que chegavam pela primeira vez. Levi, junto com todos os outros, dependia dos navios para trazer tudo de que precisavam, de comida a roupas e materiais de construção. São Francisco era uma cidade em rápido crescimento. Estava crescendo tão rápido que, na verdade, era chamada de cidade instantânea. No ano em que Levi saiu do navio, a cidade tinha 160 hotéis, 66 restaurantes, 63 padarias e 19 bancos. Menos de 6 anos antes, esta mesma área estava praticamente vazia e um lago deserto. Algumas semanas depois de chegar a São Francisco, Levi recebeu muitas caixas de seus irmãos. Eles estavam cheios de tecido de seda e maconha para Levi vender. Cuidado, Califórnia, a família Strauss estava aberta para negócios.